esses pontos vermelhos, ó, são os vários pontos que o fatiador enxerga como o que a gente chama de overhang, né? Como que tem um ângulo exacerbado em relação à mesa e que precisam de suporte. Esses que são áreas vermelhas maiores, ok, verdade, precisa mesmo, né? Agora esses pontinhos pequenos que geram suporte, eles, na verdade, eles não precisam, né? Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado. Eu vou mostrar só o exemplo aqui do bloqueador de suporte de uma maneira simples e para vocês verem a diferença na hora que a gente fatia, tá? A gente tinha um bloqueador grande aqui que eu vou apagar ele e vou fazer de novo para vocês entenderem como funciona. Então, ó, clico na peça. Esse aqui é o bloqueador de suporte. Na verdade é como se eu estivesse fazendo um suporte customizado, mas depois eu vou dizer que ele simplesmente vai bloquear. Aí eu coloco ele aqui, né? Aí esse bloquinho aqui que a gente está vendo, a gente vai mudar a característica dele. Então eu vou dizer para ele, que não é para suportar as sobreposições, ou seja, as partes da peça em que esse cubinho está sobreposto. Então eu ligo aqui, ó, você vê que ele muda a textura dele, né? Eu movimento esse cubinho para lá e para cá, ó, através das setinhas, e eu mexo no tamanho desse cubinho através do menu de escalas, ó, né? Então a gente vai fazer ele bem grande e vamos movimentar ele para cima da nossa peça. Vamos fazer ele crescer mais. Acho que é economizar tempo, né? Então, sem muita dificuldade, a gente quer poder mostrar a eficácia desse método. E aí, movimentando aqui, ainda tem um pedacinho ali, vamos aumentar um pouco mais. Ok. Né? E aí, ó, vamos subir isso aqui um pouquinho. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, todas as áreas da peça, do modelo, sobrepostas por esse cubo, elas deixarão de ser suportadas, porque esse cubo, ele está como um bloqueador de suporte, ok? E aí na hora que eu fatiar, tá aqui. Vocês lembram que tinha um suporte bem fininho, que subia até aqui em cima para segurar um pontinho que estava aparentemente no ângulo errado em relação à mesa? Ó, ele desapareceu, porque eu disse com esse suporte blocker, ou esse bloqueador de suporte, que ali eu não queria. E o inverso é verdadeiro. Então um dos pontos do checklist é a gente observar isso para poder evitar a construção de suportes que são até inviáveis de subir, tão finos e naquela altura. Tem uma coisa aqui nessa peça que eu gostaria de fazer com vocês, que eu acho que é interessante, que é a gente tentar de repente melhorar alguns suportes aqui que são bem truncados, né, por causa da forma da peça. Então o que a gente pode fazer, ó, por exemplo, tem esse cara aqui ainda, ó, e é inviável subir um suporte tão esbelto assim nessa altura. Ele vai cair antes de chegar na altura que ele tem que chegar e não vai servir de suporte. E é tão pequena a área que ele está segurando que não vale a pena. O certo aqui é a gente fazer, colocar um suporte blocker aqui para que ele não construa esse suporte de qualquer forma. Uma outra forma que existe, algo que a gente pode usar no ajuste do fatiador, e que eu vou fazer com vocês aqui, é quando a gente desce aqui em suporte, a gente tem as várias áreas aqui, né? E quando a gente vem em suporte, vamos recolhendo aqui. Quando a gente vem em suporte, tem um local em que a gente diz para ele
a que distância manter o suporte separado, né? Vamos lá. Ó. Tá. Distância de união do suporte. Então a gente pode pedir que, se o suporte tiver uma distância de outro a menos do que esse valor, que ele unifique todos e fique um só. Então aqui está 2 milímetros, vamos experimentar colocar 5 milímetros, né? E na expansão horizontal do suporte, o quanto o suporte cresce para o lado, vamos aumentar isso um pouquinho, está com 0,5, vamos colocar 2 milímetros. A gente vai ver que o suporte ele vai ficar mais estruturado, fatiando. Pronto, pessoal, com a nossa peça fatiada, vamos olhar como é que ficou o suporte depois que a gente alinhou aquele valor de distância entre suportes, distância mínima. Quando tiver uma distância menor ou igual àquela mínima, então ele unifica o suporte em um só. Ó, estou descendo o fatiamento para a gente ver, e observem, ó, vou lá embaixo. Observem que todos aqueles suportes que estavam separados, que eram ilhas, eles se tornaram um só, né? Isso estrutura o suporte, né? E o suporte corre menos risco de cair, né? Ao longo da impressão, camada a camada. Então, ó, se eu for subindo, ó, ele faz o zigue-zague dentro de uma estrutura maior e vai apoiando a peça. Vocês podem ver que, inclusive, ó, esse carinha aqui que estava pequenininho, esse suporte que está circulando meu mouse aqui, ó, ele chega ao ponto que ele vai se unir ao outro lado, ó. Olha só o tamanho que ele fica. Aqui, ó. Aqui. Então ele cresce, ele se une ao que segura no centro, né? E aquele outro que vinha sozinho aqui, e que eu acho que aqui a gente ainda tem um problema, tá? Tem um apoio muito pequeno aqui, ó. É o tipo de coisa que a gente tem que observar. Mas, ó, como a gente tem um apoio pequeno aqui, ó, isso aqui, esse suporte, ele vai funcionar porque é pequenininho, mas ele vai criar umas aberturas aqui, ele não vai ficar perfeito, né? E aí ele vai subir sozinho até a região de apoio, tá? Mas essa é uma outra dica interessante, que quando a gente tem superfícies mais complexas, esse tipo de coisa pode acontecer, a gente deve evitar. Olhando no checklist, a gente consegue fazer isso.